Nesta aula eu vou mostrar como utilizar os HTML helpers. Eu tenho aqui uma tabela contendo os principais HTML helpers, os HTML helpers simples na primeira coluna, os tipados e o HTML gerado. Então eu vou abrir a aplicação criada na aula de Model Binding, onde eu usei dois formulários. O index, que apresentava o formulário com os dados do cliente, né? E o exibir dados, que exibia os dados do cliente. Então, o primeiro formulário é um formulário simples, tá? E o segundo formulário, ele utiliza uma view tipada. Então, no primeiro formulário eu vou usar os HTML helpers simples e aqui eu vou usar os HTML helpers tipados. Então, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui a view, né? E vou usar, se eu quiser renderizar um text box, eu vou usar o HTML text box. Se eu quiser usar uma label, não está aqui, está aqui, ó. Uma label é o HTML label, tá? Então é muito simples. Então eu vou começar com o formulário. Todo o código que tiver dentro do formulário eu vou usar os HTML helpers. Então vamos lá, começando com form action. O HTML helper que eu uso para formulário é o HTML begin form. Tá? Lembrando que eu utilizo ele com a cláusula using, né? Para indicar o fechamento do formulário. Então, uma coisa importante, para você ativar a utilização e o IntelliSense do HTML helper na ASP.NET Core, você tem que instalar aqui, você vai em Tools, no Get Package for Solution, e você tem que instalar esse pacote aqui, ó, Razor Language Service. Instala esse pacote aqui, ó. Tá? Eu já instalei. Você vai selecionar Microsoft ASP.NET Core Razor Language e vai dar em Install, tá? Versão estável 2.0. Ele vai instalar e vai habilitar o recurso IntelliSense. Senão você não tem acesso ao IntelliSense. Então eu vou começar com o using. Então vou dar o HTML begin form, né? Então, na sintaxe eu informo o nome da action, o nome do controlador e o método que eu vou utilizar, que no meu caso vai ser post. Então agora eu vou abrir aqui e fechar ele aqui. Então essa tag form eu posso excluir e essa também, de fechamento. Para ID aqui eu vou usar uma label. Tá? Então é muito simples. Eu vou usar aqui, ó. Vou dar um @html.label e vou dar o que eu quero exibir, que é o ID. Vou colocar dois pontos aqui. E aqui o input type text, eu vou usar um text box. Então vai ser, @html text box, o nome da propriedade ID. E aqui eu vou dar um BR. Então eu vou fazer isso para nome e para e-mail. Então eu vou copiar e colar para agilizar. Então aqui vai ser o ID nome, text box nome. O ID e-mail, o text box e-mail. Então aqui eu concluí a renderização aqui do meu formulário. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Eu estou abrindo, ó. Então aqui está o meu formulário. O meu botão.
Se eu executar, eu vou obter o mesmo resultado, tá? Então agora, ao invés de usar HTML, eu estou usando os HTML helpers. Vou executar só para você ver. Arrumar. Pronto. Então, ó, se eu visualizar o código fonte, tá? Olha aqui, ó, form action, label for, input, tá? Type submit. Se eu postar, ele vai continuar funcionando do mesmo jeito. Tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, apenas para exemplificar, eu não vou alterar o meu modelo, mas vamos supor que agora, a partir daqui eu vou usar mais alguns elementos HTML helpers. Por exemplo, se eu tivesse uma senha, como é que eu faria? Eu faria assim, @HTML label senha @HTML password. Aí eu teria que ter uma propriedade senha, né? Então vamos lá, outra propriedade. Vamos pôr outra propriedade bastante usada, um radio button. Tá? Então vamos pôr HTML label, vamos supor, eu tenho aqui para sexo, né? Masculino. Então vou pôr HTML radio button. Seria sexo a propriedade e aqui a opção seria masculino. E aqui eu vou copiar e colar, para não ter que digitar. Aqui seria, a label seria feminino. E aqui a opção do radio button feminino. Vamos ver um outro exemplo que usa bastante. Checkbox. @HTML. Primeiro eu defino sempre a label, né? Vamos pôr lembrar. E @HTML checkbox. Lembrar. O último aqui que eu vou mostrar, que também é muito usado, é uma lista suspensa. Tá? Para me definir uma lista suspensa, tá? Eu faço assim. Primeiro vamos supor que eu tenho uma lista de países que eu quero exibir. HTML, primeiro eu vou na label, né? Países. País. E aqui eu tenho que definir o HTML, o drop down list. Só que para fazer isso, eu tenho que falar que eu tenho que definir a que se refere ao país e tenho que definir a lista de países que eu vou exibir. Então, eu tenho que fazer isso em outra parte do código. Então, está faltando definir a lista de países. Então, como que eu defino a lista de países? Eu tenho que vir aqui fora do formulário, por exemplo, aqui no início, né? É uma das formas. Definir lista países igual a new list. E aí eu defino um selected list item. E aqui, ó, eu vou definir new select list item, o valor e o texto. Vou colocar Brasil. Coloco uma vírgula, vou copiar e colar. Colocar 3 países que já está bom. Aqui eu vou colocar Brasil.
Portugal, Angola. Então, defini a lista de países, tá? Depois eu lista países. Opa, eu esqueci aqui, muito importante, né? Como isso aqui é código, eu estou no HTML, eu tenho que dar o razor, né? Agora sim, ó. Esse fecha aquele e esse fecha o razor. Agora sim, agora ele está reconhecendo, tá vendo? Isso aqui é o código C#, ele tem que estar para o parser saber que isso aqui é um código C# que ele tem que executar. Muito bem, agora, olha, eu tenho aqui definido vários HTML helpers no meu formulário. Naturalmente, esses que estão depois do e-mail aqui, só vão aparecer no meu formulário. Eles não vão afetar nada a minha aplicação, porque eu não alterei o meu model, né? Eu teria que alterar o model aqui, se eu quisesse persistir essas informações, então elas só vão aparecer. Só para você ter uma noção de como utiliza, né? Então eles vão serem apresentados aqui, ó. Então eu vou preencher esses. Por exemplo, senha, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Ó, masculino, feminino, eu posso selecionar. Naturalmente eles não vão ter efeito. Lembrar e países, olha lá, Brasil, Angola, Portugal. São mais utilizados. A hora que eu clicar em salvar, ele vai naturalmente só pegar as informações que estão no meu model, tá? Porque o model bind só funciona, né? Então agora eu vou fazer a mesma coisa, vou para a aplicação com a view exibir dados, só que ela é uma view tipada. Então para isso, eu vou usar os HTML helpers tipados, que tem a mesma coisa, só que acrescenta o for, né? E eu vou usar o model na propriedade para obter o valor da propriedade. Então aqui, ó, no lugar de ID, eu vou usar @HTML label for. Então aqui eu quero exibir o nome da propriedade ID. Ele vai obter isso do model. Então eu defino um model, ou é uma expressão lambda, né? Model ID. Vendo? Então aqui ele vai exibir o nome da propriedade, ID. Depois ele vai exibir, quero exibir, por exemplo, eu posso exibir num text box. Text box for model ID. Aí ele vai exibir o valor da propriedade, tá? Vou colocar um BR aqui. Agora eu vou copiar e colar e vou fazer a mesma coisa o nome e para o e-mail. Perceba que agora eu estou acessando as informações usando os HTML helper tipados. Posso agora remover isso aqui. E aqui no href, né, eu vou usar o helper HTML action link, que vai criar um link, onde aqui eu coloco o texto, retornar, e aqui o nome da action, index, o nome do controlador, cliente. Certo? Posso remover isso aqui. Está aqui o exemplo usando os HTML helpers fortemente tipados. Executando. Vamos ver o resultado final. Você vai ver que vai ser o mesmo. Deixa eu fechar aqui, fechar esse aqui, fechar esse aqui. Então, inicialmente eu vou ter aquele formulário, eu vou preenchê-lo, né? Os dados que vão ser precisos somente aqueles que estão dentro do meu modelo. O que eu passo aqui, o model binding não funciona, porque eu não tenho uma correspondência no nome dessas propriedades no meu modelo. A hora que eu clicar em salvar, olha lá. Eu poderia melhorar isso aqui, ó, em vez de exibir um text box, poderia fazer assim, ó. Eu vou comentar esse text box aqui, ó. E eu vou usar um outro HTML help, HTML display for.
né? O HTML display for, eu vou agora somente exibir. ID. E posso também, vou comentar esse text box aqui, ó. Existe um outro helper que é o HTML editor for. Esses HTML helpers, eles são como um coringa. Eles vão avaliar a partir da propriedade do módulo qual é o HTML que ele vai renderizar aqui. Aqui não tem nada disso, não. É o model nome. Vou salvar. Deixa eu parar a aplicação, né? Então, ó, eu comentei o text box, substituí por display for. Então, em vez da caixa de texto, ele vai exibir somente o valor. E no editor for, ele vai verificar pelo tipo da propriedade, é uma string, ele vai renderizar como um text box. Se fosse um outro tipo, uma data, ele ia renderizar como um controller HTML equivalente. Tá? Então, geralmente, quando você vai gerar uma view para fazer edição, você usa o editor for. Vamos executar novamente para concluir. E concluir assim o nosso exemplo de utilização de HTML helpers. Tá? Você vai ver que eles ainda são usados, tá? Mas existe um recurso mais interessante. Aqui eu vou digitar apenas para você ver o funcionamento dele. Ó. Hora que eu clicar em salvar, olha lá. Ó. Aqui ele só exibia o display for, editor for, ele avaliou como text box, e aqui o text box for. Então, é assim que funcionam e é assim que você usa os HTML helpers. Até a próxima aula, onde eu vou falar das tag helpers.